por mim. Se você me oferecer hoje um bom plano pra assaltar um banco, eu aceito. Tem demência? Mais um vídeo. Que demais! Imagina, você vai para um debate preparado para convencer o seu oponente que roubar é errado. Não só isso, que é importante prender o vagabundo e deixar ele dentro de uma jaula. Mas aí, de repente, durante o debate, você descobre que o cara que tá debatendo com você seria capaz de roubar um banco se convidassem ele. Parece uma história de ficção, mas não é. Foi isso que aconteceu nesse debate aqui entre o Pavanato e esse rapaz aqui que parece o Majin Buu depois de ter feito um implante capilar. O cara teve a coragem de falar isso. Se tivesse um bom plano para poder roubar um banco, ele iria sem problemas. Olha, um dos maiores problemas do nosso país hoje não é falta de instrução, não é falta de dinheiro, é falta de moral. Você enxerga isso quando você vê um esquerdista relativizando praticar um crime, é claro, desde que favoreça ele. Ele esquece todo o resto, que um crime é muito mais do que um favorecimento pessoal. É você prejudicar outras pessoas. Essa é a lógica da cabeça do esquerdista. É crime se acontecer com ele, com a família dele. Mas se acontecer com você ou com algum parente seu, com algum familiar seu, aí não tem problema. O cérebro desse rapazinho aqui deveria ser estudado. É a primeira vez que eu vejo sequela antes do acidente acontecer. Olha só, presta bastante atenção como que funciona a cabecinha desse rapazinho aqui. Minha primeira afirmação é, no Brasil, a polícia mata e prende pouco. Eu acredito que no Brasil, a nossa justiça, a nossa polícia mata e prende pouco. Tá, então você gostaria que a polícia matasse e prendesse mais? Com certeza. Por quê? Quantos por cento você acha que nós esclarecemos de homicídios? Quantas pessoas... Pô, ele pergunta o porquê. Por quê? Pra poder manter a paz, a segurança. É óbvio. cometeram homicídio Não, são me fala condenadas? você, me fala por que você acha que Não, mas eu tô te fazendo uma matar. pergunta que é importante pra conclusão do raciocínio. Só chuta. Não, fala o dado Quantos que você tem por cento sobre... das pessoas você acha que são condenadas por homicídio? Não, fala o dado que você Chuta o tem. número. Fala o dado que você tem. Chuta o Eu número. não preciso chutar. 9% das pessoas Tá, hoje são- no Brasil que cometem homicídio, elas são condenadas. Significa que nós temos pelo menos 91% dos homicidas soltos. Agora vai pintar uma estátua com batom pra você ver. Teoricamente, nós temos que colocar mais gente dentro da cadeia, não? Tá, então você quer dizer que proporcionalmente tem que colocar mais gente na cadeia, não que mais pessoas, em número absoluto, tem que ser presas e mortas. Porque a sua Meu alegação de entender isso. Você quer colocar mais gente na cadeia e matar mais gente que tá sendo presa. porque tem muito criminoso solto, é exatamente isso. Você Matar mais gente que tá sendo presa? Meu querido, você entendeu? Se a pessoa está indo presa é porque ela fez uma merda, né? acha que a resposta pra isso é realmente colocar ele na cadeia e matar essa pessoa e não Sim. talvez evitar que essa criminalidade exista? Eu acho que nós temos que trabalhar na prevenção, mas a partir do E momento como que você trabalha na prevenção? você trabalha na prevenção de diversas formas. Primeiro, você tirando os... Uma das prevenções é você punir o vagabundo que tá fazendo a merda. Porque você punindo o vagabundo que tá fazendo a merda, o que ainda não fez, mas tá pensando em fazer a merda, ele vai olhar e vai falar assim: o rapazinho ali se fudeu, né? É, eu acho que eu não quero me fuder também, não. Não vou cometer esse crime. Uma das formas é você fazendo isso. incentivos que levam a pessoa pro crime. Por que que uma pessoa comete um crime? A pessoa ela comete um crime porque pra ela compensa. É. Sai barato pra ela, porque ela sabe que as leis não vão ser Por que efetivas e não vão compensa? puni-la. Só pela lei? Porque a lei não é efetiva, a justiça não é efetiva e as pessoas acabam no Brasil não sendo punidas adequadamente. Vamos lá, vamos falar não só das leis, mas existe risco contra a oportunidade. Então vamos falar assim, se não valesse dinheiro, se Tem não um custo valesse de oportunidade. se não valesse financeiramente você ser criminoso, talvez não compensaria o risco de ser preso. Verdade, Concorda comigo? verdade. Mas é isso que tá sendo falado, animal. Se você coloca o cara que roubou alguém, o cara que matou alguém na cadeia e deixa ele lá por 50 anos, você pode ter certeza que o outro que tá pensando fazer isso, ele vai fazer o cálculo. Fala, caraca, eu vou perder minha vida toda. É óbvio que ainda vai ter idiota, funcional, retardado, que vai continuar cometendo crime. É óbvio. Mas a tendência é o quê? É diminuir. Porque alguns vão olhar e vão pensar, tem consequência. Agora esse, que não tá nem aí e vai continuar cometendo crime, ele vai ficar 50 anos na cadeia. Deu pra entender a lógica do negócio? Mas você concorda que a partir do momento que uma pessoa cometeu um crime, ela tem que ser punida? Não, sim. Que Isso eu não discordo. E que uma Só pessoa só que a tira uma questão- vida, ela é uma ameaça pra sociedade? Só que isso é perfeito, só que a questão pronto, ela tem que ser o quê? Só que a questão eu prefiro que evite a chance de alguém Sim, tirar mas uma e, ela- vida. e quem já cometeu? Não, Nós temos 91% dos homicidas soltos. não, vamos lá. Tendo processo legal, todo Olha o maluco que tá falando de segurança pública. O cara pinta a unha, o cara tá passando a mão pra vagabundo. Meu Deus do céu. Onde a gente vai chegar? bonitinho. A pessoa vai ter o julgamento dela, a Sim. pessoa vai ter direito a advogado, vai ter tal. Sim. Foi condenado, Beleza. cumpre a pena, beleza. Então nós Tranquilo. temos que prender mais. Deixa eu te falar, meu amigão. Não existe uma pena equivalente
pra alguém que tira a vida de um ente querido de outra pessoa. Mesmo que o cara seja condenado à prisão perpétua ou seja condenado à morte, nada vai trazer a vida da pessoa ele ceifou, entende? Então, a família que tá lá do outro lado, que teve a pessoa, enfim, assassinada, que teve um ente querido assassinado, ela vai sofrer pra sempre. Então, essa condenação é só pra poder dar um ar de equivalência, tirar essa pessoa da sociedade para que ela não volte a cometer mais crimes. É só isso, porque não vai existir punição pra essa pessoa, entende? Não vai ter, quer dizer, vai ter punição, mas não vai ter punição equivalente do que a família que perdeu o ente querido tá sofrendo, entende? Não, é que tá. Não sei se tem que prender mais, porque tem que ter o estudo de caso. Mas eu acabei de citar. A minha questão é, prender mais e matar mais, você não resolve nada. Deixa o vagabundo tirar a vida da sua mãe pra você ver se você vai continuar falando isso. Cara, eu nunca vi um criminoso que morreu voltar à vida pra atazanar a vida dos outros. Mas esses criminosos nem existem porque não tem a chance dele existir. Já parou pra pensar nisso? Oi? O que ele falou? Vou falar assim... Mas você tá dizendo que é simplesmente uma questão cultural a pessoa cometer um crime? Não é cultural. Vou falar por mim, tá? Vou falar por mim. Se você me oferecer hoje um bom plano pra assaltar um banco, eu aceito. Como é que é? Ele acabou de falar uns 30 segundos antes que dizia que era contra o crime, que as pessoas tinham que ser punidas. Agora ele meteu essa? Porque o crime Poxa, compensaria então nesse você, caso. Moralmente, moralmente você é uma pessoa reprovável. Não. É porque é um crime que compensaria. Então se compensa, tá tudo bem, né? Se você vai encher o rabo do dinheiro, mesmo prejudicando outras pessoas, não tem problema, né? O que eu falei? O problema do nosso país não é dinheiro, o problema do nosso país é moral. A minha terceira afirmação é que o comunismo deveria ser proibido, tal qual o fascismo e o nazismo. A questão é o seguinte, pra você ter capitalismo, você não precisa pressupor violência política. Sim. Não precisa. Sim, Basta concordo. simplesmente você reduzir o Estado e deixar que o mercado flua e você tem capitalismo, concorda? Concordo. E Então, o Pinochet não fez isso. Isso não está no mesmo patamar de você ter uma ideologia que obrigatoriamente exige uma revolução. Não. Não exige. Não então, exige. no comunismo, eu não preciso tomar propriedade das pessoas. Você pode comprar. Ah, Igual não. o senhor Ah, daí Salvador você dá- Allende. então- não, então- aconteceu. Todo comunista fala isso, né? Antes de estar no poder. Aí ele faz aquele discurso bonitinho que o comunismo vai distribuir renda pra todo mundo vai viver igual. Aí quando os comunistas conseguem atingir o poder, o que eles fazem? Eles entubam imposto no rabo do mais pobre, eles deixam o mais pobre muito mais pobre do que já era e impõe as suas ideias. Quem não concordar com suas ideias é o seguinte, aqui é a democracia. Você vai pro paredão por livre e espontânea pressão e a gente fuzila você porque você não concorda com as nossas ideias. Então eu pego a sua casa, Não, te dou um valor mediano de quanto que eu acho que vale e pronto, isso é justo. O Salvador Allende Isso é fez justo. isso. Isso é roubar. Não é Isso é roubar. roubar. A pessoa Isso é roubar. Obrigar você a sair da sua casa e tomar a sua casa é Não roubar. foi obrigado. É roubar. Nenhuma pessoa Meu foi Deus do morta céu. lá. Nenhuma pessoa foi morta. Nenhuma Beleza. foi morta. Beleza. Pois Beleza. você tá descobrindo Mas agora, a mas tá questão tudo é, bem. Mas deu certo? Tudo bem. Deu certo? Calma, então Deu peraí. certo? Deu certo. Então você admite Deu que não certo. morreu. Você Deu admite certo. que não morreu. O comunismo é tão bom que as pessoas vivem querendo sair do país que está impregnado com essa ideologia. E os ditadores que assumem o poder no país comunista não querem deixar as pessoas saírem. Por quê? Porque eles precisam do trabalho escravo dessas pessoas para poder sugar tanto dinheiro como energia de trabalho dessa galera. É uma maravilha. O comunismo é lindo. Teve oposição ao processo revolucionário lá? Teve, O que aconteceu com as democrático. pessoas? Foram no Congresso e barraram as reformas do Salvador Allende. Se é democrático, a Aham. democracia pro marxismo ela é burguesa. Então não foi comunismo. Não, foi. a Salvador democracia Allende. não é burguesa? Salvador Allende era um marxista, ele se denominava marxista e fez a luta de classes no Chile. Inclusive, planificando a economia, controlou os preços. Deu certo? Mas não, eu falo se deu certo ou não, É. se você admitir que Teve não gente que teve passou mortes. fome? Se teve gente que... Teve gente que passou fome? Primeiro de tudo. Teve o gente que governo... passou fome com Calma, o controle de preços? Uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. O governo matou alguém no governo marxista de Salvador Allende, auto-intitulado, inclusive. Eu não conheço Não esse conhece. governo. Tudo bem, Esse você não governo conhece. eu tô- Eu você te tá explico. trazendo aqui, depois eu posso pesquisar. Sim, eu- Agora a questão é a maravilha. seguinte, pessoas passaram fome? Sim. Passaram, por conta do Aham. controle de preços. Não necessariamente. Pessoas podem morrer por inanição e por passar Inclusive, pessoas morrem no capitalismo. Aham. A diferença de pessoas que morrem de fome no capitalismo e no comunismo é que no capitalismo a pessoa tem uma escolha. A pessoa ela pode entrar nesse sistema e vencer na vida. Só se- Por causa do capitalismo? Sim, por Ah, causa... é? Sim. Então por que quando a China, até o ano 78, você tinha uma economia onde as pessoas passavam fome, tinha extrema pobreza, a partir de 79... tá você desviando do tema, A tá? partir de 70... Não, você também desviou. Você trouxe Não, exemplo de não, Allende, eu tô não, trazendo não, da não, China, não, tá com medo de ouvir? Ele não tá desviando do tema, ele só tá mostrando como é que funciona um país comunista. Por que que eu Então, deixa trouxe? falar. Por que que eu Deixa trouxe? falar. A partir de 79, difícil. você cria regiões de economia Sim, aberta. não, relaxa, A China passa a prosperar e a 78, fome reduz. 78, Então, o que conheço, causa, conheço o que causa
tira a fome? É o mercado ou o mercado tira a fome? Porque na China ele tirou. E quantas pessoas o Salvador Allende matou, marxista? 0. Quantas pessoas Augusto Pinochet matou? Mais de 1000. Mas o Augusto Pinochet ele não matou em nome do capitalismo. Matou em nome do liberalismo. Stalin matou em nome do... Não matou. Matou em nome do liberalismo. Sim, em nome do ele liberalismo. matou como qualquer ditadura militar mata. Não, eu te explico. A questão é a seguinte, eu te explico por quê. O marxista mata em nome do marxismo. Não, eu te explico Quem por se quê. opôs à Revolução Augusto Soviética Pinochet, morreu em nome do quê? Calma. Augusto Pinochet... Morreu por quê? Augusto Pinochet falou... Quem morreu na União Soviética? Morreu por quê? Calma, deixa eu explicar. Mas Augusto por que você não Pinochet... responde? Eu já respondo. Primeiro vamos falar do Chile. Não, mas eu tô querendo falar de outros exemplos. Calma. O Chile é a única coisa que você tem pra trazer aqui? Já refuta essa tese. Porque depois do liberalismo Refuta aplicado essa no Chile, o Chile se tornou um país rico. Sim, E antes ele era pobre. e pra Ou isso, seja, pra- o capitalismo funciona mais que o comunismo. É difícil. Pra começo de conversa. Tá, ó, eu vou falar, É difícil, eu vou falar né? por 30 Fato. segundos, você fala por 30 depois, beleza? Pode ser? Mano, se eu achar que tem que interromper, não tem problema, pode falar. É, porque você não se garante. Mas beleza, vamos lá, Garantido, vamos lá. já tô Ó, me garantindo. vamos lá. O Augusto Pinochet matou pessoas em nome do liberalismo. Por quê? Porque somente dessa forma... Vai pesquisar sobre o Chile agora? É uma boa. Porque só dessa forma ele conseguiu consolidar o seu regime, porque tinham pessoas que se opunham. Em vez de combater isso democraticamente, como Allende fez, que era marxista, Pinochet perseguiu, prendeu e matou, para conseguir consolidar o plano neoliberal, ou liberal, eu posso até conceder isso, liberal. Ou seja, sim, ele matou em nome do liberalismo, para consolidar esse modelo no Chile. Não, você desconhece a história do Chile. Oh, você nem sabe quem é conhece. Salvador Allende, cara. Você desconhece. Pelo amor de Deus. Mas eu vou te explicar aqui o processo histórico. Você acha que é... Pinochet, ele estabelece um regime militar no Chile. Inclusive... ChatGPT respondeu Inclusive, aí, né? eu vou concordar com você que esse regime militar foi implantado por influência de outros países, concordo. E o Pinochet ele estabelece e ele não sabia como resolver o problema econômico do Chile. Isso. Posterior, ele já ter o regime instaurado, ele se aconselha com economistas liberais e Milton ele transforma a economia do Chile em uma economia liberal. Nesse processo ele matou pessoas. Então foi posterior, ele já tinha o governo. Ele não matou pra conquistar em nome do liberalismo. Não, É mentira, é falácia. não, É falácia, é falácia, Calma, você mentiu. calma. Não Você menti. distorceu os Fica fatos tranquilo. históricos pra corresponder à sua ideologia. Não, pra consolidar as Então, reformas o que ele comunismo fez... matou milhões? Sim, Matou milhões? sim. Na E União o capitalismo Soviética também. O capitalismo O também. capitalismo não é uma ideologia, eu já falei. O liberalismo... É como eu falei, tanto capitalismo como comunismo podem ter matado, mas no capitalismo você tem uma chance de vencer. No comunismo, você não tem, porque o ditador não deixa. E se você tentar vencer de uma forma ou outra, ele vai te matar. Essa é a grande diferença que o comunista não fala. O capitalismo é uma Matou ideologia? Também. O capitalismo é uma ideologia. Também. Que teórico que criou uma ideologia. Não é, olha, uma ideologia não precisa ser o capitalismo tem que ser assim, e se não for assim, nós temos que reprimir a oposição. Tem algum teórico liberal que defenda isso? Tem. Qual? Pinochet. O Pinochet não é um teórico liberal. Pinochet- Olha a besteira o que o cara falou. O cara Calma, foi presidente do Chile, não é teórico liberal. calma, o Pinochet- Me fala um teórico liberal que defende você reprimir a oposição pra implantar o liberalismo. A prática Me fala foi a prática o Me que fala foi um. feito. Me fala um. Me fala um teórico marxista que diz que precisam matar as pessoas ou reprimir Que violentamente. você precisa reprimir? Violentamente. Na origem, na própria essência, todos os teóricos marxistas defendem que quem se Exatamente. opõe à revolução tem que ser reprimido. Valeu. Ponto. Parabéns. Vamos lá. E aí? Então, de novo, o ponto do comunismo, você falou da consequência, tá? Tem consequências do neoliberalismo que resultou em fome. Ponto. Por exemplo, estágio dos Estados Unidos, quando, por exemplo, em 1863, que era um momento de mais liberalismo, tinha o Free Bank, a taxa de fome era maior. Pessoas passavam mais fome do que depois que... Cara, é incrível como que as pessoas elas acham que a prosperidade, a pessoa poder ter um alimento na mesa, sempre vai depender do Estado. É inacreditável, cara. As pessoas são como crianças. Quer dizer, não todas as pessoas, algumas pessoas, né, principalmente os esquerdistas, eles são como crianças. Eles veem o Estado como um papai e uma mamãe provedor, que tem que dar tudo na mãozinha. O bom do capitalismo é esse, que você tem a chance de prosperar e não prosperar. E se a pessoa não prospera, normalmente é a pessoa que não corre atrás, que não tá nem aí, é a pessoa que realmente vai passar necessidade e vai depender sempre do Estado e sempre vai querer que o Estado dê uma migalhinha para ele. Você pode ver, as pessoas que estão conseguindo mudar as suas próprias realidades estão em quais países? Nos países capitalistas. Agora vai no país comunista, não tem possibilidade. Essa é a diferença que esses idiotas não conseguem entender. No capitalismo vai existir, sim, pessoas que vão passar fome, pessoas que vão morrer de fome. Por quê? Porque são pessoas que normalmente não querem adquirir conhecimento, não querem correr atrás para poder ter uma mudança de vida e não vem me falar, é impossível
Daniel, a pessoa que veio de baixo conseguir. Meu querido, como já cansei de falar 1 milhão de vezes aqui no canal, eu fui motoboy, eu morava num quartinho 3x3, eu não tinha condição pra porra nenhuma, e eu consegui mudar minha própria realidade, correndo atrás. Então não me venha falar que, é impossível, Daniel. Não, é possível. E só foi possível por causa do sistema capitalista. Se eu vivesse em um país comunista, você pode ter certeza, pelo fator governo não deixar as pessoas correrem atrás e prosperar, eu estaria na mesma merda que antes, mesmo que eu tivesse muita vontade para poder prosperar. Essa é a diferença do capitalismo e comunismo que esses idiotas funcionais aqui cansam de omitir. Ou omitir ou porque são burros e não sabem. E uma pergunta Não seguinte. existe, não existe. Não, mas os Estados Unidos, o estado... Não existe. O Detroit, pessoas não passaram deixa eu fome e morreram lá. É do neoliberalismo. Não Foi uma consequência que aconteceu do não neoliberalismo. existe, não existe crise econômica de grande porte que não seja criada pela influência estatal. Tá. Ponto Então final. é Não 29 a existe, 2008. Não existe. O que gerou a crise? Quem criou a crise de 29 foi o Estado, Por conta de mantendo quê? taxas de juros artificiais. Exatamente. Peraí. Você vai deixar eu responder? Você vai deixar eu responder? Na crise de 29, Você vai deixar... os bancos Você vai deixar eu privados, responder? os bancos privados que garantiam o estoque de dinheiro para injetar na economia, Vamos lá. eles foram abolidos, Vamos criou-se lá. o Fed, que é o Federal Reserve, que é o Banco vamos Central lá. dos Estados Unidos, e na hora que precisou injetar dinheiro para evitar que os bancos quebrassem, o que Vamos lá. o governo fez? Não injetou. Então vamos lá. O Vamos lá, governo ele rapidinho. cria a taxa de juros artificiais, depois ele não injeta dinheiro quando precisa, Você vai e deixar a eu culpa falar? é do quê? Do capitalismo? Tá, você vai deixar eu falar? Primeiro ponto é o seguinte, a taxa de juros que era do Fed, ela não revertia nos bancos. Os bancos que definiam a taxa de juros, não era o Fed. Ela alavancagem os bancos que... Vai. Sai voado, Falou que pô. o Pinochet é teórico liberal e lascou, mano. Minha afirmação é, aborto é assassinato e deve ser proibido. Não vou negar que eu quero ser o primeiro, que eu tô muito ansioso. Achei que você ia começar com o aborto. Você trouxe o Fetilson. Eu queria muito ver ao vivo. O quê? O Fetilson. feto que representa o embrião? Queria muito ver ao A vivo. vida Você humana? trouxe? Você trouxe? Você trouxe acha ele hoje? engraçado? Não, eu queria ver realmente. Você trouxe ele hoje. Pra quem não sabe, esse Fetilson que o Majin Buu aqui tá tentando ironizar e até ridicularizar, é um fetozinho, é um bonecozinho que normalmente o Pavanato sempre levava pra esses debates de aborto, onde ele mostrava pra pessoa, que a pessoa fala o seguinte, não, um feto, né, um bebê no ventre, não é uma vida. E ele pegava o feto pra poder mostrar, olha só, isso aqui não é uma vida? Olha só como é que já tá a formação dele. E ele tá zombando disso. É inacreditável, velho. Bacana. Você trouxe hoje? Você acha engraçado Me isso? responde se você trouxe hoje, Esse é por o seu favor. argumento? Não, eu quero ver. Não, Realmente eu só a vim aqui porque eu tô ansioso pra ver a ele. questão, Nossa, puta que pariu, velho. Eu quero ver ele ao vivo. A questão é esse seu argumento? Não, mas você tem. Você trouxe. Ele trouxe um molde de embrião. Nossa. Mas você trouxe ele. Engraçado. Você trouxe pô. ele. Só falta ele falar, ai, por favor, me mostra, eu sou retardado, eu preciso ver, eu fugi do CAPS, eu vim aqui rapidinho pra poder ver o Fetilson, sei lá o que é. Você é Eu não tô fazendo engraçado. graça, mas você trouxe Você ele. tá fazendo graça. Você não trouxe tem ele graça. hoje? Você trouxe Isso ele que hoje é. ou não? Você não tem Você graça. trouxe ele. Eu Você queria vai- realmente ver então ao vamos vivo. entrar no tema. Vai, samurai, depois do Big Mac. Tá bom, Vamos entrar no tema. mas você mostra ele pra mim depois? Vamos entrar no Eu realmente tema. queria ver. Você trouxe Vamos entrar. Pra você entender o que é um ser humano? É, eu queria Tá ver, bom, pode queria ser que ver, eu te pode mostre. ser, pode ser. Te apresento livros também. Tá, perfeito. Pra você parar de defender a morte. Tá, Beleza? tá. Legal. Que morte? Morte de Que quem? morte? Vamos lá. Morte de Seres quem? Humanos. Vamos... Dos seres humanos de gestação. Por que ser humano? Vamos lá. Vamos Não, vamos definir. tema, porque- Vamos lá. Primeiro, vamos definir objetivamente o que é aborto. Tá, que aborto? Aborto é você tirar uma vida da espécie humana dentro do útero. Concorda? Aborto é tirar uma espécie humana dentro do útero. É, uma vida da espécie humana de dentro do útero. Uma vida da espécie humana? Isso. Será que ele entendeu a pergunta? É um Como que você concorda ou não define vida? concorda? Como é que você define vida? Concorda? Se você Como é que tem, você define vida? se você tem uma célula viva, independente e autônoma, você tem uma vida. Qualquer célula viva, independente, autônoma, é vida. Se for uma célula viva com DNA próprio, com individualidade própria, é uma vida humana. Qualquer coisa que tenha é uma DNA é vida vida. humana. Primeiro, qualquer célula é vida. Qualquer Mas célula é qualquer vida. vida humana é uma vida que tem, é Ah. uma célula que tem DNA humano. Tá, então qualquer célula é vida e qualquer... É bizarro, né? Porque esses esquerdistas, quando vem uma descoberta científica que fala assim, foi descoberto uma célula com vida em um asteroide fora do planeta. O que eles falam? Olha, foi encontrado vida fora do planeta Terra. Aí quando você fala, tem uma célula viva na barriga da mãe. O que eles falam? Isso não é vida. Pode matar. Porra, meu irmão, tem que decidir, né? Qualquer célula que tem DNA humano é humano. É isso que você disse? Eu tô dizendo que qualquer célula que tem um DNA humano individual é uma vida humana. Então, Bom, pera lá. da mesma forma que você e eu. Então, Tem problema mental, não é possível. pera lá. Se eu arrancar parte da minha pele aqui, ela vai ser vida? Ela é uma parte da sua vida que vai morrer, porque você arrancou ela do seu corpo central. Pronto. Então, qualquer parte. Sim. Então, se eu me dividir em dois, eu tenho duas vidas. Sim, pô, se divide em dois. Faz isso. Você vai ficar vivo, acredita. Isso não faz mais Você sentido. vai morrer e suas células vão morrer. Por quê? Porque elas eram vivas. E aí parte da minha Porque vida vai elas eram o morrer? quê? Só lógico que eu não... Depois pergunta, né? Por que tá difícil entrar no mercado de trabalho? Quem que vai contratar uma pessoa assim? Depois desse vídeo, então, ó. Esse aí não vai conseguir trabalho mais. Sua Faz vida o menor inteira vai morrer, sentido. porque elas eram
vivas. Não, mas tô falando de Não. parte de mim. Se cortar A meu célula braço... morre? Células morrem? Morrem. Por quê? Porque elas são... Composto orgânico. E elas são o quê? Antes de morrer. O que você tem que ser antes de morrer? Bugou. Então, mas Então, esse é o células são- ponto. Qualquer coisa é vida. Então as células são... Então, qualquer coisa é não, vida. não é Se qualquer eu coisa é vida. cortar Isso minha aqui unha, eu tô isso aqui cometendo não é mais aborto. vida. Porque Isso aqui não é uma vida. parte do meu Nossa. corpo é Esse vida. é o argumento. Olha, eu já debati muitas vezes aborto. Esse é o argumento mais burro que eu já escutei. Tá, mas E não é pra te ofender, cara, Não, mas não, realmente é muito mas ruim. tá falando que Não, qualquer, realmente é qualquer muito ruim. parte, Como célula você é define uma vida vida. humana? Então, é isso que eu tô falando. Como você É isso define que eu uma tô vida falando. Eu acho que tem como você Então define primeiro... uma vida humana. Primeiro... Lucas, você tá falando, quando a gente fala de aborto, né, é fundamental que a gente conceitue a questão da vida. Eu não vou entrar em questões biológicas, porque Não, eu mas sou tem do... que entrar, é não, importante. cara aí. Eu sou do ramo do direito, então assim, eu evito entrar. Nem no direito há um consenso sobre o que é a vida. Mas na então, biologia existe. Sim, ok, assim, eu já Então não é discordo. importante pra gente discutir direito, a gente partir da É, premissa mas correta. eu estou falando, você quiser entrar, você fica à vontade. Eu não vou entrar porque não é o meu ramo de atuação e eu não quero correr o risco. Você quer... Então, pra que ela foi pro debate? Se ela tinha uma noção que entraria em vários e vários temas. Se ela aborda só o direito, ela tem que ir no debate só de direito, então, né? Entrar tá tudo certo, estou falando de mim, ok? Então, eu acho que é importante a gente definir isso. Não há nem no... Você não acha que aborto, então, é equivalente ao assassinato? Pra mim, não, dependendo do... Pra você não? Não? Inclusive, Sim. no Código Penal... Fala mais são perto tipo- aqui, senão não vai dar beleza. pra ouvir. São, inclusive, institutos diferentes no Código Penal. O homicídio... Sabe o que eu acho bizarro? É que parece que algumas pessoas, ou boa parte da população mundial, perdeu o discernimento de separar o que é moral e o que não é moral. Você vê isso quando ela fala assim, olha, eu não vou entrar nessa questão porque não tem nenhuma lei, não tem nada escrito, vamos dizer assim, pelos homens para eu poder me basear no que é certo e o que é errado. Eu não preciso que qualquer pessoa venha e fale assim, ó, Daniel, tem um documento escrito aqui e tá falando que você não pode matar pessoas, para eu poder saber que isso é imoral, que é errado, que eu não posso fazer. Eu não preciso disso. Se não tivesse nenhum documento falando, ó, você não pode cometer homicídios, eu, mesmo assim, eu não cometeria. Por quê? Porque eu sei que é errado. É imoral, né? Você vai acabar com a vida de outra pessoa. Então, assim, eu fico pasmo com isso, de olhar pessoas que precisam de um documento escrito por homens, que são falhos, falando assim, você não pode matar um feto, você não pode matar um bebê, você não pode tirar uma vida dentro da barriga de uma mãe. E o aborto, Beleza. então não tem como a gente... Mas eu, você- eu vou entrar no ramo do direito. Tá bom, mas beleza. Você disse que assassinato é tirar uma vida de outro ser humano. Sim. O que é o aborto? Ok, tirar a vida do recém-nascido. Mas eu... Recém-nascido não, pelo amor de Deus. Não, não, ai, não. Mas enfim. Então é você isso. concorda que são as mesmas coisas? Tirar a vida de outro ser humano? Eu acho que você Por que precisa, que não é assim, assassinato? Eu preciso saturar o ramo do direito. São ramos diferentes. Tá vendo? Isso que dá comer manga com leite e ir tomar banho. Dá probleminha. Olha que coisa. Quando uma mulher engravida, ela tem que se alimentar melhor para não prejudicar a vida do filho no ventre dela. Ela tem que quase todo mês fazer exames para poder escutar o batimento cardíaco do filho, para poder ver se tá tudo bem, né? Ver se tem que tomar algum remédio, alguma coisa. Ela tem que deixar de fazer certas atividades para não prejudicar o desenvolvimento do filho. Mas, pro esquerdista que diz que se tivesse um bom plano para poder assaltar o banco, ele praticaria roubo, um bebê na barriga da mãe não é uma vida. O rapaz, que parece que foi desinformado enquanto ainda estava quente, esquece que há uma diferença muito grande entre viver e existir. Enquanto o bebê pode viver na barriga da mãe, vivendo emoções enquanto a mãe vê um filme, faz uma viagem, conquista alguma coisa na vida dela, tem gente que não vive, que sobrevive achando que um dia vai ter um plano para poder conseguir dinheiro roubando os outros. Tem gente que sobrevive em uma vida medíocre, zombando de um bebê em desenvolvimento no ventre da mãe, fingindo que não passou por essa fase na barriga da mãe dele. E fala isso como se fosse algo maravilhoso, super normal. Uma vida dessa, realmente eu não gostaria de ter. É bem triste mesmo. A única coisa que nos diferencia de um bebê na barriga da mãe é o tempo. O mesmo tempo que nos diferencia de um idoso de 80 anos de idade. Eu hoje, eu vou ser bem sincero, eu não sinto mais pena dessas pessoas que defendem o direito de tirar a vida do próprio filho no ventre da mãe. Sabe o que eu penso? Eu fico triste porque a mãe deles não tinha o mesmo pensamento deles. Comenta aqui embaixo o que você achou desses comentários absurdos, dessas ideias absurdas que essa galera falou. Assista os outros vídeos no canal, eu vou deixar aqui na tela. Deixa o like, se inscreve no canal, confere se você está inscrito no canal ainda para você conferir todo o conteúdo que eu lanço aqui. Me segue no meu Instagram, Daniel Alvarenga Produtor. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.